Seu João nunca imaginou que, ao salvar uma garotinha, sua vida mudaria de uma maneira que ele jamais sonhou. Era uma manhã fria e cinzenta em São Paulo, e seu João empurrava seu velho carrinho de papelão pelas ruas movimentadas. Solitário e humilde, ele vivia uma vida marcada pela luta diária, sem imaginar que naquele dia um encontro inesperado mudaria tudo. Enquanto passava perto de um córrego poluído, ouviu gritos desesperados e avistou uma garotinha se debatendo na água barrenta e prestes a se afogar. Sem pensar duas vezes, seu João correu para salvá-la. Mal sabia ele que aquele ato de coragem seria o começo de uma nova vida, repleta de reviravoltas e emoções. De onde você nos assiste? Comente aqui. Seu João era um homem de poucas palavras. Com 68 anos, a vida nunca havia sido fácil para ele. Desde que perdera a esposa e nunca tivera filhos, vivia sozinho em uma casinha precária no bairro da periferia de São Paulo. O único sustento que tinha vinha do material reciclável que catava diariamente nas ruas. Naquela manhã, o céu estava nublado e o vento cortava a pele. Seu João empurrava seu carrinho de madeira desgastado pelas ruas movimentadas. Enquanto isso, as pessoas passavam apressadas, muitas vezes ignorando a presença dele, como se fosse invisível. Ao passar por um córrego que cortava o bairro, ouviu algo que o fez parar, um grito de socorro. Ele olhou para os lados, tentando identificar de onde vinha. Foi então que viu uma cena que gelou seu coração. Uma garotinha estava na água turva, sendo arrastada pela correnteza. Ela se debatia, tentando segurar-se em algo, mas parecia cada vez mais fraca. As poucas pessoas que estavam ali olhavam assustadas, mas ninguém fazia nada. Sem pensar duas vezes, seu João largou o carrinho de papelão e correu até a margem. "Segura firme, menina! Eu tô indo te buscar!" gritou ele, com a voz rouca, enquanto tirava rapidamente os chinelos e se jogava na água gelada e poluída. A correnteza era forte e a água suja parecia tentar puxá-lo para baixo, mas ele não podia desistir. Seus braços fraquejavam enquanto nadava com todas as forças para alcançar a menina. Depois de um esforço desesperado, conseguiu agarrá-la. A garotinha, com apenas 6 anos, estava exausta, mas segurava-se nele com todas as forças que ainda tinha. "Vai ficar tudo bem, pequena. Eu te tenho aqui, tá?" disse ele, tentando acalmá-la. Seu João lutou contra a correnteza para chegar de volta à margem. Quando finalmente conseguiu puxar os dois para fora da água, caiu de joelhos, exausto e ofegante. A menina tremia de frio e susto, mas estava viva. Seu João tirou sua camisa velha e a envolveu para aquecê-la. "Como é seu nome, filha? Onde estão seus pais?" perguntou ele, tentando manter a calma. A garotinha olhou para ele com olhos cheios de lágrimas e respondeu baixinho: "Júlia, meu nome é Júlia. Obrigada, moço." "Não precisa me chamar de moço. Pode me chamar de seu João, tá bom? Agora me diz, cadê sua família?" Mas Júlia não respondeu. Apenas chorava, parecendo ainda mais assustada. Seu João olhou ao redor, mas ninguém parecia disposto a ajudá-los. Pegou a menina no colo e a levou para um banco próximo, tentando pensar no que fazer. Ele não sabia, mas aquele encontro mudaria sua vida, de uma maneira que ele jamais poderia imaginar. Seu João sentou com Júlia em um banco de madeira próximo ao córrego. Ela tremia de frio, e seus pequenos braços tentavam agarrar a camisa velha que ele havia dado para aquecê-la. "Calma, menina, já passou. Você está a salvo agora, tá bom?" disse ele com a voz baixa, tentando transmitir segurança. Júlia olhava para ele, mas não falava muito. Seus grandes olhos castanhos estavam vermelhos de tanto chorar, e ela parecia desconfiada, como se o medo ainda estivesse presente. "Você mora por aqui, filha? Seus pais devem estar preocupados. Onde a gente encontra eles?" Ela hesitou por um momento e, finalmente, balbuciou: "Eu não sei. Eu me perdi." Seu João franziu o senho.
Algo naquela situação parecia estranho. Como uma menina tão pequena havia parado ali, sozinha, naquele córrego? Ele suspirou. A última coisa que queria era se envolver em um problema, mas não podia simplesmente deixá-la ali. Olha só, a gente vai dar um jeito. Eu moro aqui perto, vou te levar lá para você descansar e depois a gente vê como te ajudar. Tudo bem? Júlia concordou com um leve aceno de cabeça. Com cuidado. Ele a pegou no colo. O corpo dela era tão pequeno e leve que seu João sentiu o coração apertar. Enquanto caminhava com ela nos braços, algumas pessoas olhavam, mas ninguém se oferecia para ajudar. Ele ouviu cochichos de moradores curiosos, mas ignorou. Para ele, o mais importante era cuidar da menina. Quando chegaram na casa de seu João, o contraste era evidente. O local era uma pequena construção de tijolos aparentes, com um telhado cheio de remendos. O portão enferrujado rangeu enquanto ele o empurrava para entrar. Não repara na bagunça, viu, Júlia? Não é muito, mas é o que eu tenho. Ele colocou a menina em uma cadeira simples da cozinha e procurou por algo para aquecê-la. Pegou um cobertor velho e o enrolou em torno dela. Depois esquentou um pouco de água no fogão a gás para preparar um chá. Júlia começou a relaxar um pouco, observando os movimentos do idoso. Pela primeira vez, ela perguntou: "Você mora sozinho, moço?" Seu João sorriu levemente. "Moro sim, já faz muito tempo, mas estou acostumado. E você? Cadê sua família, menina? Tem que ter alguém te procurando." Júlia ficou em silêncio novamente, abaixando a cabeça. Ele não quis insistir, percebendo que aquilo talvez fosse doloroso demais para ela. Enquanto ela tomava o chá quente, seu João ficou pensando no que faria a seguir. Ele sabia que precisava encontrar os pais da menina, mas algo dentro dele já sentia que esse encontro inesperado tinha um propósito maior. Naquele momento, ele ainda não tinha ideia de como Júlia e, mais tarde, um estranho misterioso mudariam sua vida para sempre. Enquanto Júlia dormia encolhida no sofá pequeno e, rasgado da casa de seu João, ele sentou-se na cadeira ao lado, observando a menina com um olhar pensativo. O dia havia sido tão inesperado que ele não conseguia evitar a enxurrada de lembranças que o invadiam. Seu João era um homem marcado pelo tempo e pela vida difícil. Nascido em uma família muito pobre no interior de Minas Gerais, perdeu os pais ainda jovem e precisou aprender a se virar sozinho. Desde os 14 anos, trabalhava com reciclagem, catando papelão, latas e garrafas para conseguir sobreviver. Ele veio para São Paulo em busca de oportunidades, mas a cidade grande não foi generosa com ele. Morou em ruas, abrigos e trabalhou em construções por um tempo, até que a idade avançada e os problemas de saúde o afastaram dos empregos mais pesados. Agora, aos 68 anos, sua vida se resumia a acordar cedo todos os dias, empurrar seu carrinho pelas ruas e juntar o pouco que conseguia vender no ferro velho. Não tinha família nem amigos próximos. A solidão era sua única companheira. Mesmo assim, seu João nunca se deixou levar pelo desespero. Ele era grato pelo que tinha, mesmo que fosse pouco. Sua pequena casinha na periferia, construída com a ajuda de vizinhos solidários, era um reflexo de sua luta e resiliência. Mas, no fundo, ele sabia que algo faltava. Desde que perdeu a esposa, sentia-se incompleto. Não havia ninguém com quem compartilhar suas vitórias e derrotas, nem mesmo para quem deixar o pouco que conquistou na vida. Ao olhar para Júlia, ele sentiu algo diferente. Era como se, por um breve momento, ele não estivesse mais sozinho. A presença daquela garotinha trazia um calor que ele não sentia há muito tempo. Será que foi Deus que colocou essa menina no meu caminho? Ele pensou, sussurrando para si mesmo. Enquanto tentava entender o que fazer a seguir, uma memória específica invadiu sua mente. A última vez que sentiu algo parecido
Décadas atrás, quando ainda era jovem, ele encontrou uma criança perdida em uma feira. Era um menino pequeno, chorando porque não conseguia encontrar os pais. Naquele dia, João ajudou o garoto a reencontrar sua família, mas nunca esqueceu o abraço que recebeu da mãe do menino, cheio de gratidão. Talvez seja isso que ainda me mantém aqui. Ajudar quem eu puder, enquanto eu puder. O som de um carro passando pela rua interrompeu seus pensamentos. Ele olhou pela janela e viu as luzes piscando à distância. Mesmo sem saber, aquele momento de paz e reflexão seria breve. No dia seguinte, algo extraordinário mudaria o rumo de sua história. Na manhã seguinte, o sol finalmente apareceu em São Paulo, iluminando as ruas da periferia. Seu João acordou cedo, como sempre fazia, e foi direto até a sala para verificar como Júlia estava. Mas ao chegar lá, o sofá estava vazio. "Júlia, cadê você, menina?" Ele chamou com a voz preocupada. Procurou em cada canto da pequena casa, mas ela não estava ali. O cobertor que ele havia deixado com ela estava dobrado cuidadosamente no sofá, como se ela tivesse saído de propósito, tentando não deixar bagunça. Seu coração apertou. A ideia de que a menina pudesse estar sozinha novamente o incomodava profundamente. Ele saiu rapidamente, olhando para as ruas próximas e perguntando aos vizinhos: "O senhor viu uma menininha pequena, magrinha, cabelo cacheado?" perguntava ele. Mas ninguém parecia saber de nada. Conforme as horas passavam, seu João começou a se sentir mais inquieto. Ele sentia que tinha falhado em protegê-la, e isso o machucava. Apesar de viver sozinho e ter tão pouco, a presença de Júlia na noite anterior havia feito algo despertar nele, um sentimento de responsabilidade, de carinho. Enquanto empurrava seu carrinho de recicláveis pelas ruas, ele não conseguia tirar a menina da cabeça. Cada canto que passava, ele olhava na esperança de vê-la, mas era como se ela tivesse desaparecido sem deixar rastros. Foi então que, ao anoitecer, algo inesperado aconteceu. Enquanto voltava para casa, ele viu um carro luxuoso entrando na sua rua. Era um modelo preto brilhante, diferente de qualquer outro que ele já tinha visto por ali. Os moradores começaram a sair das casas, curiosos com o veículo incomum. Naquele bairro humilde, um carro daqueles era algo que chamava a atenção imediatamente. O carro parou em frente à casa de seu João, e ele sentiu o coração disparar. Ele se aproximou lentamente, sem saber o que esperar. A porta do carro se abriu e um homem jovem e bem vestido desceu. Ele usava um terno impecável e tinha uma expressão séria, mas também parecia carregar um certo nervosismo. "O senhor é o seu João?" perguntou o homem, olhando diretamente para ele. "Sou eu mesmo. O que está acontecendo? Quem é o senhor?" respondeu João confuso. O homem fez uma pausa, como se estivesse escolhendo as palavras certas. "Meu nome é Rafael. Eu vim aqui para falar sobre a Júlia." O nome da menina fez o coração de seu João acelerar ainda mais. Quem era aquele homem? E o que ele sabia sobre ela? Antes que João pudesse fazer outra pergunta, Rafael abriu a porta traseira do carro. Júlia estava lá dentro, olhando para ele com um sorriso tímido. "Seu João!" disse ela, correndo para abraçá-lo. O idoso ficou sem reação por alguns segundos, mas logo retribuiu o abraço com força. Ele estava aliviado, mas ainda cheio de perguntas. "Onde você estava, menina? Eu fiquei tão preocupado." "Eu tô bem agora. Foi o tio Rafael que veio me buscar", respondeu Júlia, apontando para o homem. Seu João olhou para Rafael, tentando entender a situação. "Eu preciso explicar muita coisa, senhor, e prometo que tudo vai fazer sentido. Mas antes, posso entrar?" disse Rafael com um tom sério, mas respeitoso. Sem saber o que esperar, seu João assentiu e o convidou para entrar. O que aquele homem estava prestes a revelar mudaria tudo. Dentro da casa humilde de seu João, Rafael
Olhava ao redor, percebendo os detalhes simples e desgastados do lugar. Era claro que o idoso levava uma vida de muita luta. Ele suspirou, parecendo ainda mais decidido a dizer o que precisava. Seu João, ainda desconfiado, puxou uma cadeira para Rafael e Júlia. Sentou-se em frente a eles, olhando diretamente para o homem de terno. Agora, você pode me explicar? Quem é você e o que está acontecendo? Perguntou seu João, cruzando os braços. Rafael ajeitou o terno e começou a falar. Meu nome é Rafael e eu sou tio da Júlia. Eu sou o responsável por ela desde que minha irmã, a mãe dela, faleceu no ano passado. A expressão de seu João mudou imediatamente. Ele olhou para Júlia, que abaixou a cabeça ao ouvir sobre a mãe. Meus sentimentos, moço, mas o que aconteceu para ela parar sozinha naquele córrego? Uma menina tão pequena? Rafael assentiu, visivelmente desconfortável. Júlia é uma criança muito especial. Ela perdeu a mãe muito cedo e desde então tem sido difícil para ela se ajustar. Ontem ela fugiu de casa sem avisar ninguém. Saímos desesperados atrás dela, mas nunca imaginamos que ela acabaria em um lugar tão perigoso. Ele fez uma pausa, olhando para Júlia com ternura. Quando eu descobri o que o senhor fez, salvando a vida dela, eu sabia que precisava vir pessoalmente para agradecer. Seu João ficou em silêncio, absorvendo tudo aquilo. Ele olhou para Júlia, que agora segurava a mão de Rafael com força. Apesar de ainda ter muitas perguntas, ele sentia que a menina estava segura ao lado do tio. Eu só fiz o que qualquer pessoa faria no meu lugar. Não podia deixar uma criança naquela situação, sabe? Respondeu seu João com humildade. Mas Rafael balançou a cabeça, discordando. Não, seu João, nem todo mundo faria o que o senhor fez. Muita gente teria virado as costas. O senhor arriscou a própria vida para salvar a Júlia, mesmo sem conhecê-la. Isso é algo que eu jamais vou esquecer. O silêncio tomou conta da sala por alguns segundos. Rafael parecia estar pensando em como continuar. Então, ele respirou fundo e disse algo que pegou seu João completamente de surpresa. O senhor me lembra muito o meu pai. Seu João franziu o senho sem entender. Seu pai? Como assim? Rafael sorriu levemente, mas seus olhos pareciam carregados de emoção. Meu pai era catador de recicláveis, assim como o senhor. Ele criou a mim e meus irmãos sozinho, depois que minha mãe faleceu. Ele era um homem simples, mas cheio de coragem e bondade. Tudo o que eu sou hoje devo a ele. Infelizmente, ele faleceu alguns anos atrás, mas quando vi a Júlia falar sobre o Senhor, era como se eu estivesse ouvindo meu pai novamente. As palavras de Rafael tocaram fundo no coração de seu João. Ele não sabia o que dizer, mas sentiu um nó na garganta ao perceber a sinceridade daquele homem. Meu pai sempre dizia que o que importa na vida não é quanto dinheiro você tem, mas o que você faz pelas pessoas. E o Senhor é a prova viva disso. É por isso que eu quero fazer algo pelo Senhor, seu João. Seu João arregalou os olhos, confuso. Como assim? Não precisa de nada, moço. Eu não fiz isso esperando recompensa. Fiz porque era o certo. Mas Rafael balançou a cabeça. Eu sei disso. E é exatamente por isso que o senhor merece. O que o senhor fez pela Júlia não tem preço. Mas eu quero transformar a sua vida. O senhor me deu algo que dinheiro nenhum pode comprar, esperança, e agora eu quero retribuir. O idoso ficou em choque, sem conseguir responder. Ele ainda não sabia como aquelas palavras se transformariam em uma mudança tão grande em sua vida. Seu João ainda estava processando as palavras de Rafael quando o silêncio foi quebrado pela voz de Júlia. Tio Rafael, você vai ajudar o seu João? Ele merece. Ele me salvou. Ele é meu herói. Rafael sorriu, abaixando-se para ficar na altura da sobrinha. Sim, Júlia, ele é o nosso herói. E é por isso que eu quero fazer algo grande por ele. O olhar de Rafael voltou-se para seu João, que permanecia imóvel, na cadeira, tentando entender o que aquele homem queria dizer.
Seu João, o senhor mora sozinho, não é? E tem vivido nessa luta por muitos anos. Eu sei o quanto é difícil, porque vi meu pai passar por isso. Mas eu acredito que ninguém que trabalha tão duro e com tanta dignidade deveria viver assim. Seu João desviou o olhar, sentindo-se desconfortável. Eu não reclamo, moço. Tô acostumado com minha vida. Não preciso de muito, não. Mas Rafael não parecia disposto a aceitar aquela resposta. Eu entendo, senhor. Mas às vezes, as pessoas que mais merecem ajuda são aquelas que nunca pedem. E o senhor fez algo por mim e pela minha família que eu nunca vou esquecer. Então, eu quero que o senhor me permita mudar sua vida. O idoso franziu o senho, ainda sem entender exatamente o que Rafael queria dizer. Mudar minha vida? Como assim? Rafael abriu um sorriso tranquilo, mas firme. Eu quero dar ao senhor uma casa nova, confortável e segura. Quero garantir que o senhor tenha tudo o que precisa para viver com dignidade, sem preocupações. E, se o senhor aceitar, também quero oferecer uma ajuda financeira mensal para que o senhor possa se dedicar ao que realmente importa, descansar e viver em paz. As palavras de Rafael atingiram seu João como uma onda. Ele ficou sem palavras, olhando para o jovem homem com uma mistura de surpresa e descrença. Moço, eu nem sei o que dizer. Isso é grande demais para mim. Eu sou só um catador de papelão. Por que o senhor está fazendo isso por mim? Rafael respirou fundo antes de responder. Porque o senhor me lembra meu pai. Ele sempre foi meu exemplo de força e bondade. Mas na época eu não tinha como retribuir tudo o que ele fez por mim. Ele se foi antes que eu pudesse fazer algo grande por ele. Mas agora, quando olho para o Senhor, vejo uma oportunidade de honrar a memória do meu pai e agradecer ao Senhor por tudo o que fez pela Júlia. Seu João sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Ele olhou para Júlia, que sorria para ele, e depois voltou seu olhar para Rafael. Eu não sei se mereço tudo isso, moço, mas se o senhor acha que é o certo, eu aceito. Só não quero que se sinta obrigado. Eu fiz o que fiz pela menina porque era o certo. Só isso. Rafael assentiu emocionado. Eu sei disso, seu João. E é exatamente por isso que o senhor merece. Agora, deixa comigo. Vou cuidar de tudo. Essa será a última vez que o senhor vai dormir, preocupado com o amanhã. O idoso não conseguiu segurar as lágrimas. Depois de uma vida inteira de dificuldades, ele finalmente sentiu que alguém enxergava seu valor e sua luta. Naquele momento, o simples catador de papelão, começava a vislumbrar uma nova realidade, algo que ele nunca ousou sonhar. Nos dias seguintes, a vida de seu João começou a mudar de uma forma que ele jamais poderia imaginar. Rafael era um homem de palavra, e em menos de uma semana ele apareceu na casa do idoso com uma equipe pronta para transformar tudo. A pequena casinha de tijolos desgastados foi reformada do zero. Em pouco tempo, o telhado cheio de buracos foi substituído. As paredes foram pintadas, e os móveis antigos e quebrados deram lugar a móveis novos, simples, mas confortáveis. Pela primeira vez em décadas, seu João teria uma cama de verdade para dormir e um chuveiro com água quente. Ele assistia a tudo com uma mistura de descrença e emoção. Eu nunca pensei que fosse viver para ver isso, disse ele a Júlia, que agora era sua companheira constante durante as visitas de Rafael. A menina ria, segurando a mão dele. Seu João, o senhor merece. Meu tio sempre diz que pessoas boas precisam ser reconhecidas, mas as mudanças não pararam por aí. Rafael levou seu João para conhecer um apartamento no centro da cidade, onde ele poderia morar com mais conforto e segurança, longe das dificuldades da periferia. Aqui, o senhor não vai mais precisar se preocupar com nada. Eu já cuidei de tudo, disse Rafael, entregando as chaves do novo lar ao idoso. Seu João segurou as chaves com as mãos trêmulas, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Moço, eu nem sei como agradecer.
Eu passei a vida inteira achando que ninguém se importava comigo. E agora, tudo isso é demais. Rafael colocou uma mão no ombro do idoso com um sorriso sincero. O senhor já fez muito mais do que imagina, seu João. O senhor salvou uma vida, e isso não tem preço. Agora é hora de descansar e aproveitar o que o senhor sempre mereceu. Mas havia mais. Rafael também organizou uma pequena celebração na comunidade, convidando os vizinhos de seu João para testemunharem a transformação. Ele fez questão de mostrar o quanto aquele homem simples e humilde era um exemplo de bondade e coragem. No meio do evento, Rafael subiu em um pequeno palco improvisado e pegou o microfone. Eu quero que todos aqui saibam que este homem, o seu João, é um verdadeiro herói. Ele arriscou a própria vida para salvar minha sobrinha Júlia. E isso é algo que minha família jamais vai esquecer. Ele nos ensinou que, mesmo nas situações mais difíceis, a bondade e o amor ao próximo podem mudar tudo. A plateia aplaudiu, emocionada. Muitas pessoas começaram a olhar para seu João com novos olhos, vendo-o como um exemplo de coragem e generosidade. Ao final do evento, Rafael se aproximou do idoso e lhe deu um abraço forte. Meu pai sempre dizia que a gente deve retribuir as coisas boas que recebemos na vida. E hoje, seu João, o Senhor me deu a chance de fazer isso. O Senhor me ajudou a honrar a memória dele. Obrigado por ser quem é. Seu João, com os olhos cheios de lágrimas, apenas retribuiu o abraço, sentindo um calor no coração que ele não sentia há décadas. Pela primeira vez, ele sentiu que não estava mais sozinho no mundo. Nos dias seguintes, seu João passou a viver uma realidade que jamais imaginou. Agora, ele tinha um lar de verdade, roupas novas e comida quente todos os dias. Mas o mais importante de tudo, ele não estava mais sozinho. Júlia o visitava com frequência, sempre trazendo um sorriso no rosto e uma energia contagiante. Ela adorava ouvir as histórias do passado de seu João, e cada vez mais ele se sentia como parte daquela família. Certo dia, Rafael o levou para um passeio diferente. Hoje eu quero te mostrar algo especial, seu João. O idoso entrou no carro luxuoso, ainda sem acreditar que sua vida tinha mudado tanto em tão pouco tempo. Eles dirigiram até uma grande empresa no centro da cidade. Era um depósito de materiais, recicláveis, mas muito maior do que qualquer ferro velho que seu João já tinha visto. Ao descer do carro, ele olhou ao redor, maravilhado. Moço, isso aqui é enorme. O que a gente veio fazer aqui? Rafael sorriu e colocou a mão no ombro do idoso. Meu pai sempre sonhou em abrir um centro de reciclagem para ajudar catadores como ele. Infelizmente, ele faleceu antes de conseguir. Mas agora, em homenagem a ele, eu quero inaugurar este lugar com o nome dele e quero que o senhor seja parte disso. Seu João olhou para Rafael completamente emocionado. Mas como assim? O senhor entende mais sobre isso do que qualquer pessoa que eu conheça. Quero que o Senhor ajude a gente a orientar os catadores, a garantir que eles tenham condições melhores, que sejam respeitados. O Senhor vai ser uma peça fundamental nesse projeto. O idoso sentiu um nó na garganta. Pela primeira vez na vida, alguém estava lhe dando não apenas um presente, mas um propósito. Ele segurou as lágrimas e apertou a mão de Rafael com força. Eu aceito, moço, com todo o meu coração. Quero ajudar, quero fazer parte disso. Naquele momento, João percebeu que sua vida não só havia mudado, mas que ele ainda tinha muito a oferecer ao mundo. O passado de sofrimento não definia mais seu futuro. Agora, ele tinha um lar, uma família e um novo propósito. E tudo isso começou com um simples ato de bondade. Os meses passaram e a história de seu João se espalhou rapidamente. O humilde catador de recicláveis que salvou a vida de uma garotinha agora era um exemplo de superação para toda a cidade.
A inauguração do Centro de Reciclagem Antônio de Souza, em homenagem ao pai de Rafael, foi um grande evento. Jornalistas apareceram para cobrir a história inspiradora do idoso que, depois de décadas de luta, finalmente recebeu o reconhecimento que merecia. No dia da inauguração, seu João usava uma roupa nova, presente de Rafael e Júlia. Ele ainda se sentia estranho naquele terno simples, mas elegante. Nunca pensou que um dia estaria em frente a tantas pessoas, dando um discurso. Quando chegou sua vez de falar, ele pegou o microfone com as mãos trêmulas e olhou para o público. Respirou fundo e começou. Eu nunca fui de falar muito. A vida me ensinou a ouvir mais do que falar. Mas hoje eu quero dizer uma coisa. A plateia ficou em silêncio, prestando atenção. Eu passei muitos anos achando que ninguém enxergava gente como eu, que a gente era invisível para a sociedade. Mas um dia, uma menininha chamada Júlia apareceu no meu caminho. E ao salvá-la, eu descobri que, na verdade, foi ela quem me salvou. Ele fez uma pausa, emocionado, e continuou. Hoje eu tenho um lar, tenho amigos e tenho um propósito. E eu aprendi que nunca é tarde demais para recomeçar. Então, eu quero agradecer ao Rafael, à Júlia e a todos vocês por me mostrarem que ainda há espaço para bondade nesse mundo. Obrigado. Aplausos tomaram conta do salão, e seu João sentiu seu coração transbordar de felicidade. Pela primeira vez, ele não era apenas um rosto desconhecido empurrando um carrinho de recicláveis pelas ruas. Agora, ele era parte de algo muito maior. Naquela noite, ele voltou para casa e sentou-se na varanda, observando as estrelas. Júlia apareceu correndo e se sentou ao lado dele. Seu João, o senhor está feliz? Ele sorriu, passando a mão nos cabelos da menina. Nunca fui tão feliz na minha vida, minha filha. Nunca. A menina o abraçou forte e ele sentiu uma paz que nunca havia sentido antes. A solidão havia ficado para trás. Agora ele tinha uma nova família, um novo lar e uma nova razão para viver. E tudo começou com um ato de bondade, provando que às vezes ajudar o próximo pode ser o começo de uma transformação que ninguém imagina. Nos meses que seguiram, a vida de seu João mudou completamente. Agora ele era respeitado e admirado, não apenas pela comunidade, mas por todos que ouviam sua história. No Centro de Reciclagem Antônio de Souza, ele se tornou um mentor para muitos catadores que, como ele, um dia lutavam para sobreviver. Ele ensinava não apenas sobre o trabalho com recicláveis, mas também sobre dignidade e esperança. Nunca desistam de vocês mesmos. O mundo pode virar as costas, mas sempre há um caminho. Sempre há alguém que vê o nosso valor, dizia ele, inspirando aqueles que o ouviam. Rafael e Júlia continuavam sendo sua nova família. Aos poucos, ele passou a enxergar em Júlia a filha que nunca teve, e em Rafael, o filho que a vida não lhe deu. Um dia, enquanto caminhava pelo centro de reciclagem, Rafael se aproximou com um envelope nas mãos. Seu João, tem algo aqui que eu queria te dar faz tempo. O idoso pegou o envelope e, ao abrir, ficou sem palavras. Era um documento oficial. O que é isso, moço? Perguntou confuso. Rafael sorriu. O senhor agora é um dos donos do centro de reciclagem. Seu nome está registrado como cofundador. Esse lugar é tão seu quanto o meu. Seu João sentiu as pernas falharem. Nunca, em toda sua vida, pensou que teria algo tão grandioso. Ele olhou para Rafael, depois para Júlia, e as lágrimas vieram sem que pudesse controlar. Mas por quê? Eu não precisava disso. Rafael colocou a mão no ombro dele. O senhor já deu tanto para o mundo, seu João. Tá na hora de receber. O senhor merece. O idoso não conseguiu dizer nada. Apenas abraçou Rafael com o coração transbordando de gratidão. Naquela noite, sentado na varanda de sua nova casa, ele olhou para o céu estrelado e sussurrou. Obrigado, meu Deus. Eu achei que ia morrer sozinho, mas o Senhor me deu uma nova chance.
Aquela história começou com um ato de bondade. Um homem simples que arriscou tudo para salvar uma menina indefesa. Mas no fim das contas, foi ele quem acabou sendo salvo. E essa é a maior prova de que a vida sempre encontra um jeito de retribuir a quem faz o bem, sem esperar nada em troca. Essa história mostra que a bondade verdadeira nunca passa despercebida. Um simples ato pode transformar não só a vida de quem recebe, mas também de quem dá. Agora eu te pergunto, você já presenciou ou viveu uma história de bondade que mudou tudo? Conta aqui nos comentários. E não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias emocionantes como essa. Ative o sininho para não perder nenhum vídeo.